Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre esse lindo texto que está diante dos nossos olhos nessa manhã. Quero dizer que, de novo, estou muito feliz com a sua companhia, com todos vocês. Temos muitas pessoas de perto e de longe conosco nessa manhã, quando vamos conversar sobre o batismo de Jesus e aquele momento apoteótico, quando Deus fala lá do céu: este é o meu filho querido. O tema foi tirado justamente dessa frase, desse momento do texto em que Jesus está sendo batizado e Deus lá do céu fala para o mundo, para as pessoas que estão ali, para o mundo todo: esse é o meu filho querido que me dá muita alegria. Bom, todos os anos nós batizamos muitas pessoas aqui na igreja, e em especial muitas crianças, porque nós batizamos também crianças, batizamos crianças e adultos. O ano passado foi um ano um pouco diferente, tivemos menos batismos por causa da pandemia, mas esse ano temos muitas perspectivas, temos ótimas notícias a respeito dos muitos batismos que foram postergados, que foram protelados para que acontecessem nesse ano. Me lembro do ano passado, de todos eles, né, claro, mas o último deles foi o do Levi, o filho da Sara e do Léo, dia 6 de dezembro. Nós temos aí de cara alguns batismos que vão acontecer daqui a pouco mais, da Maria Júlia, filha da Juliana e do Gustavo, pequeno Gustavo, filho da Natália e do Igor, são todos parentes aí, e também da Malu, filha da Bia e do Wagner, que nasceu nessa semana. Uma curiosidade: sempre que eu faço batismos, e os batismos acontecem em muitos lugares, eles acontecem aqui na igreja, eles acontecem nas casas das pessoas, em algum clube, em alguma chácara, eles podem acontecer em qualquer lugar, porque o que importa no batismo é a água e a palavra. Então nós vamos batizar as pessoas onde elas estão, caso não possam estar aqui nos cultos, aqui na igreja. Mas eu sempre faço questão de fazer uma postagem, colocar nas redes sociais, e dizer para que as pessoas orem. Eu lembro que é um novo maninho em Jesus, uma nova maninha em Jesus, porque nasceu de novo da água e do Espírito. E Jesus já disse, numa conversa que teve com o grande Nicodemos, né, que ninguém vai para o céu se não nascer da água e do Espírito, se não for batizado. E aí eu recebo muitas manifestações, muitas pessoas dizendo que estão orando por aquela criança que foi batizada, mas muitas pessoas perguntando sobre o batismo. Eu percebo que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o batismo. Hoje nós não vamos, claro, é um assunto muito amplo, a ideia não é fechar o assunto nessa manhã, vamos falar mais pontualmente sobre o batismo de Jesus. Mas se você tem alguma dúvida sobre o batismo de Jesus ou sobre o assunto batismo, eu me coloco à disposição para falar com você. Muitas dúvidas em relação ao batismo de crianças, porque são poucas as igrejas que batizam crianças. Muitas igrejas batizam adultos e tentam argumentar isso biblicamente. Embora, enfim, o assunto seja um assunto delicado, ele é um assunto bem possível de ser abordado com carinho e de ser bem entendido à luz da palavra. Então me coloco à sua disposição, caso você queira saber mais a respeito. Hoje nós vamos falar sobre o batismo por excelência, o batismo dos batismos, o batismo de Jesus. E claro, o que esse batismo tem a ver com a gente? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Eu queria perguntar de novo aqui, antes de entrar no texto, no tema, no assunto de hoje propriamente. Você lembra do dia do seu batismo? Você tem a sua certidão de batizado? Você comemora essa data? Sabe que muito mais importante do que o seu nascimento, claro que é muito especial e a gente celebra bastante. Esse mês lá em casa nós vamos celebrar 2 aniversários, o da Sara, que já foi na semana passada, e o da Rebeca, que vai ser na última semana do mês de janeiro. O aniversário de batismo é o aniversário por excelência. Quando a gente nasceu para Deus, a gente foi inscrito no livro da vida de Deus, a gente começa a se relacionar com Deus e com toda a família da fé. Então, sugiro aí que você de repente procure a data do seu batismo, se é que você já não sabe de cor, e comece a celebrar a data do seu batismo, o dia em que você foi batizado, o dia em que você nasceu de novo. Se você não pode fazer uma grande festa, mas faça uma festa na medida que você pode, compre um bolinho, uma Coca Zero, ou um suco de laranja, e celebre aí com a sua família o dia do batismo
do seu batismo, em que Deus permitiu que você nascesse de novo. Bom, então vamos ao batismo de Jesus. A gente vai dar um pulo ali para a Jordânia, porque o batismo de Jesus aconteceu na Jordânia, e a gente vai mergulhar de cabeça, porque muitos batismos acontecem por imersão, e o batismo pode ser por imersão ou por aspersão, por derramamento. O importante é que tenha água. Se você foi mergulhado, você teve uma aspersão sobre você apenas de água, o batismo aconteceu da mesma maneira. Então nós vamos até Jordão, o Rio Jordão, Jordânia, para conversar um pouquinho sobre o batismo de Jesus Cristo. O texto começa dizendo que Jesus foi para o Jordão. Naqueles dias Jesus foi para o Jordão, versículo 13, é isso que eu queria destacar nesse primeiro momento. Sabe que depois que Jesus nasceu e a gente celebrou no Natal o nascimento de Jesus, a gente lembrou também num dos cultos o dia em que Jesus foi circuncidado, com 8 dias de vida, os judeus eram circuncidados, isso era uma lei de Moisés, e o Paulo vai dizer isso lá em Colossenses mais tarde, que o batismo substitui a circuncisão que acontece ao 8º dia de vida, portanto bebezinho. Isso também é um argumento, é um dos muitos argumentos para o batismo infantil. O batismo substitui a circuncisão que acontecia ao 8º dia de vida no tempo de Jesus entre os judeus, e ainda acontece hoje entre os judeus. Depois disso, Jesus foi aos 40 dias para Jerusalém para a cerimônia de purificação. Acontece aquele encontro bonito de Jesus com o Simeão, vovô Simeão com o bebê Jesus, e o Simeão canta pedindo para que o Senhor despeça ele em paz, porque agora ele já viu a salvação, está nas mãos dele a salvação do mundo, a salvação dele e do mundo é Jesus Cristo. 30 anos se passaram e chega o tempo do ministério de Jesus começar, e o ministério de Jesus vai começar no dia do seu batismo. Aqui Jesus vai ser introduzido no seu ministério, nesse exato momento. Isso acontece de modo muito especial quando o pai diz: olha gente, é o seguinte, esse aí é o garoto, esse é o menino, esse é o meu filho, ele só me dá alegrias. A gente já vai falar sobre isso mais adiante, mas o texto diz assim, vou ler todo o texto, todo o versículo 13, se você tem a Bíblia e quer acompanhar. Naqueles dias Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas tem um detalhe que só aparece lá no Evangelho de João, que é o único versículo que fala sobre o batismo de Jesus. Diz assim, João 1:28, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Do outro lado do Jordão. Então o batismo de Jesus não acontece do lado de cá, do lado de Israel. O batismo de Jesus acontece do lado de lá, do lado da Jordânia. Então se você hoje vai a Israel e quer conhecer o lugar onde Jesus foi batizado, você vai ter que, na verdade, ir para a Jordânia. Você até pode ir por Israel, vai enxergar o lugar, outro lado da margem do Jordão, mas você não vai poder ir para lá, embora o trajeto seja muito pequeno, umas 10 braçadas, você talvez estivesse do outro lado, você só pode enxergar de longe, você pode só entrar na água e renovar o seu batismo. Eu tive o privilégio, até gostaria de compartilhar isso, porque um dos momentos mais incríveis da minha vida, do ministério que Deus me deu, foi ir para Israel algumas vezes, e poder fazer batismos no Rio Jordão. Não apenas batizei pessoas que não tinham sido batizadas, mas também pude participar de renovação de votos batismais com algumas pessoas que estavam conosco no grupo. Então foi um momento muito incrível, e eu oro muito a Deus para que me dê outras oportunidades, e que dê para você também a chance de um dia conhecer. Então, só para constar, é um detalhe técnico, mas muito importante, o batismo acontece do lado de lá, do Jordão, na Jordânia. O Rio Jordão é uma história à parte aqui, a gente podia falar muito sobre o Rio Jordão, tem muitos eventos importantes que acontecem no Rio Jordão. Eu não anotei aqui, mas me lembro de súbito, quando o povo está vindo de volta da escravidão e passa por cima de Jericó, eles atravessam o Rio Jordão, que naquela época era muito largo, eles atravessam por dentro, é como uma espécie de batismo para entrar na terra prometida. O Rio Jordão, ele nasce lá em cima, no extremo norte, ele corta praticamente Israel de norte a sul, de alto a baixo, nasce lá em cima, no norte,
perto do lugar onde aconteceu a transfiguração de Jesus, e isso é super significativo para o que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, ele nasce lá em cima, perto do Monte da Transfiguração, e desce, passa por dentro do Mar da Galileia. É isso mesmo, ele entra numa ponta do Mar da Galileia e sai pela outra ponta, e ele vai terminar lá embaixo, no Mar Morto. Ele desemboca no Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra, 400 metros, 420 metros abaixo do nível do mar. Bom, o Rio Jordão, na época de Jesus, chegou a ter nos lugares mais largos, nas margens mais largas, 1000 metros de largura. Hoje, as partes mais largas têm, no máximo, uns 30 metros. Então você consegue enxergar com muita facilidade o outro lado do Jordão em muitos lugares. Você pode enxergar Jordânia ali do outro lado, mas você não pode atravessar, você tem que entrar pela Jordânia para ir no lugar onde Jesus foi batizado. Mas o que é interessante observar aqui é que o lugar do batismo, o exato lugar do batismo de Jesus foi descoberto por um jordaniano muçulmano. É um arqueólogo muito famoso por lá, que descobriu o exato lugar onde Jesus foi batizado, e tem provas incontestáveis, elementos que datam dos primeiros séculos. Ele celebra, eu tive o privilégio de me encontrar com esse cara, e ele celebra com muita festa, mesmo sendo muçulmano, ter descoberto o lugar onde Jesus foi batizado. O lugar está lá, a gente pode visitar, também tive o privilégio de visitar esse lugar. Está lá intacto, está lá bem cuidado, agora bem guardado, bem protegido. Também os pais da igreja, dos primeiros séculos, falam sobre o batismo de Jesus como algo que realmente aconteceu. Tem testemunhos do primeiro século que estiveram no momento do batismo de Jesus, ouviram pessoas que foram batizadas falar. Também a Bíblia Sagrada fala sobre o batismo de Jesus. Então a gente tem o testemunho das Escrituras Sagradas sobre o batismo de Jesus, tem o testemunho dos pais da igreja, muitos dos pais da igreja falam com muita clareza sobre o batismo de Jesus, e temos ainda o testemunho da arqueologia. Arqueólogos renomados hoje reconhecem aquele lugar como sendo o lugar do batismo de Jesus. Então Jesus foi batizado, e é fato incontestável, está mais do que provado. O segundo detalhe importante do texto, versículo 15, se você tem a sua Bíblia aberta, eu vou fazer uma pequena pausa para falar sobre o que só acontece aqui em Mateus, que é aquele diálogo de João com Jesus, quando o João diz: não, Jesus, quem sou eu? O Senhor que deve me batizar, mas quem sou eu para batizar o Senhor? Aí Jesus vai dizer: olha, João, é você que vai me batizar, se você fizer isso, você estará fazendo aquilo que Deus quer. E é isso que eu quero destacar, fazendo aquilo que Deus quer. O batismo de Jesus aparece em 3 dos 4 evangelhos. Lá em João, só aquela frase que a gente leu antes, né, que aconteceu lá do outro lado e tal, não tem muito mais detalhes. E se você colocar todos os textos em comparativo, você vai perceber que só aqui em Mateus aparece esse diálogo de João com Jesus. O João resistindo ali ao batismo de Jesus. João não querendo fazer porque se sentia indigno. O João já tinha dito um pouco antes: olha, eu sou indigno, eu não mereço nem mesmo amarrar as sandálias dos pés do Salvador. Quando perguntaram para ele quem ele era, se ele era um cara, se ele era Elias, se ele era um outro profeta, ele disse: não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um João ninguém, eu não tenho a dignidade nem mesmo de amarrar as sandálias, e só quem amarrava as sandálias dos pés das pessoas eram os escravos. Ele se sentia inferior aos escravos. Ele dizia: olha, eu não tenho a mínima condição de sequer amarrar as sandálias dos pés do Salvador. Então não coloquem nada em mim que não seja meu. Batizar Jesus, a impossibilidade na cabeça de João. Ele não queria nem mesmo amarrar as sandálias, quanto mais batizar. O João devia estar se perguntando algumas coisas, por exemplo: puxa, mas quem sou eu para batizar? Eu sou um ninguém, eu sou um nada. E outra, eu vou batizar Jesus porque eu estou batizando para arrependimento? Se as pessoas têm que se arrepender, têm que ter pecado, vou batizar Jesus por quê? Ele não tem pecado, ele vai se arrepender do quê? Não faz sentido. Então João devia ter pensado numa série de situações, e isso aqui promove para a gente uma reflexão bem interessante. Se por um lado Jesus não tinha pecado em si, nenhum pecado,
por outro lado, ele era, entre aspas, o maior dos pecadores do mundo, porque ele carregava sobre os ombros dele os pecados de toda a humanidade. Ele carregava os meus pecados e os seus pecados. O Martinho Lutero, quando comenta esse texto, ele vai dizer algo incrível. Abre aspas aí, anota se você puder. Jesus quer ser batizado e insiste nisso com João, porque com esta ação ele está confessando ser pecador, mas não por pecados que ele mesmo cometeu, por pecados que ele assumiu, por pecados nossos que ele assumiu sobre ele. E por causa de muitos arrogantes que não querem assumir sua condição de pecadores, Jesus se torna pecador em seus lugares e entrega todos os pecados na cruz do Calvário. Lindo esse texto, né? Então Jesus deveria ser batizado como prova de que ele está se tornando pecador em nosso lugar, em lugar de todas as pessoas. E se Deus quer que todos os pecadores sejam batizados, então Jesus se coloca na condição de pecador e quer ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro dos pecadores, mesmo não tendo pecado em si, ele assume os nossos pecados e vai para a fila com todos os que vão ser batizados. Bom, terceiro detalhe do texto, o momento apoteótico, quando Deus diz, abrindo os céus, imagino que tenha acontecido uma abertura de nuvens, e Deus tenha projetado a sua voz, acontece algo extraordinário, enquanto todas as pessoas eram batizadas, e acontecia no coração delas mudanças, novidade de vida. Com Jesus é diferente. Jesus vai para a água como todos foram, e quando a água é derramada sobre a cabeça de Jesus, quando Jesus sai da água, fenômenos acontecem extraordinários, uma pomba, o Espírito Santo desce do céu e pousa sobre Jesus, e logo depois uma voz é projetada de dentro do céu para todos que estavam naquele lugar, e para todo mundo dizendo: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Este é o meu filho querido, é o tema desse último destaque de hoje. Essa é uma espécie de apresentação oficial de Jesus. Como eu disse antes, Jesus está começando o seu ministério, é a introdução de Jesus ao seu ministério. Depois de 30 anos de muito anonimato, depois de muito segredo a respeito da vida de Jesus, a Bíblia mesmo se cala, fala de Jesus no comecinho da vida, fala sobre uma passagem rápida de Jesus aos 12 anos, lá nós comentamos na semana passada, na festa da Páscoa, e depois só aparece quando o João Batista chega, preparando o caminho, e Jesus é batizado. Agora chega a hora, chega o momento de Jesus começar oficialmente o seu ministério. Os 4.000 anos de espera dos judeus, do mundo, chegam ao fim. Os 30 anos de silêncio de Jesus chegam ao final, chegou a hora. E é interessante que essa mesma frase que Deus diz ali, esse é o meu filho querido, ela vai aparecer possivelmente no meio do ministério de Jesus, quando todas as pessoas naquela região estavam falando sobre quem é Jesus, comentando de Jesus. Será que ele é Jesus? Será que ele é um outro profeta? Será que ele é um outro alguém? O Elias que voltou, o João Batista? Bom, aí acontece que Deus fala essa mesma frase. Eles estão lá em cima do monte, lá nesse monte, lembra que eu falei antes, lá onde nasce o rio Jordão, lá no monte das transfigurações, extremo norte de Israel. De repente os discípulos estão lá com Jesus, eles estão orando, a Pedro, Tiago, João, e aparece na frente deles Moisés e Elias, 2 profetas do Antigo Testamento, muito antigos, que tinham morrido muito tempo antes, aparecem naquela cena, num clarão, numa visão, eles conversando com Jesus, Jesus dialogando com eles, e de repente Deus de novo abre a janela do céu, abre as portas do céu, uma brecha no céu, e diz: olha, para aquele grupo, esse é meu filho querido, ouçam o que ele tem para dizer. Lá a frase conclui assim: ouçam o que o meu filho tem para dizer. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, sem demérito para Moisés e para Elias, que foram excelentes representantes dos profetas. Moisés foi um grande cara, fez um trabalho maravilhoso, conduziu o povo pelo deserto. Ele é o representante da lei, ele que entregou a lei para o povo, os 10 mandamentos, que ficou para o mundo, ficou para mim e para você.
O Elias, um baita de um profeta, representante dos profetas, de todas as profecias do Antigo Testamento. Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, queridos, Moisés fez um trabalho excelente, Elias fez um trabalho incrível, vocês nunca vão ser anulados, o que vocês fizeram vai valer para sempre, mas agora deem atenção para o meu filho, ouçam o que o meu filho tem para dizer. Isso acontece mais ou menos no ministério, no meio do ministério de Jesus. Então, é incrível isso, né? No começo do ministério, no começo da vida de Jesus, da vida ministerial, essa frase, no batismo de Jesus, quando ele é introduzido para o seu trabalho, e mais ou menos no meio do ministério, Jesus também é anunciado como Filho de Deus. Ouçam o que ele tem para dizer. E entre tantas coisas que Jesus disse, e que as pessoas ouviram, quando Jesus está pertinho de subir para o céu, ele vai dizer que todas as pessoas devem ser batizadas. Lá em Mateus 28:19, diz assim: olha, batizem todas as pessoas, para que sejam tornadas minhas discípulas, ou meus discípulos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa palavra de Jesus ecoa por todos os séculos, chega até nós. Vamos batizar, batizem as pessoas para que sejam tornados meus discípulos, para que nasçam de novo, para que nasçam da água e do Espírito, para que tenham um lugar na eternidade, para que seus nomes sejam escritos no livro da vida do céu, para que sejam tornados filhos de Deus, para que sejam filhos amados, que todos sejam batizados, todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Demais esse texto, né? Eu vou terminar essa mensagem aqui dizendo que incontestavelmente Jesus foi batizado. Mas Jesus não precisaria nem ter nascido. Jesus, na verdade, ele é inascido. Ele já existe desde a eternidade. Jesus não precisaria ter sido circuncidado ao 8º dia de vida. Ele não precisaria ter sido purificado, participado daquela cerimônia de purificação aos 40 dias de vida. Ele não precisaria ter sido batizado. Jesus, na verdade, não precisaria ter sido morto, e morto especialmente do jeito que foi, morte de cruz, morte por crucificação, porque nós é que escolhemos o pecado, nós escolhemos nos rebelar contra Deus, nós escolhemos aquele primeiro pecado, o pecado original, e nós escolhemos os pecados de todos os dias, os pecados de hoje, tudo escolha nós. Mas enquanto a gente escolheu se separar de Deus, se rebelar contra Deus, aquele primeiro pecado e todos os pecados que nós já cometemos e vamos cometer, Jesus escolheu nos amar. Jesus escolheu se aproximar de nós e fez isso nascendo, descendo do céu e vindo para cá. Fez isso no dia do seu batismo. O batismo também não deixa de ser uma aproximação da gente. Olha o que vai acontecer comigo, que aconteça com todos vocês. Jesus morre e ressuscita para ficar cada vez mais perto, para ser íntimo de todos nós. Portanto, Jesus é a razão porque hoje Deus olha lá do céu e aponta aqui para baixo e diz para o mundo todo: esse aí, o Roberto, é o meu filho querido, que apesar dele me dá muita alegria. É isso mesmo. Deus hoje, por causa de Jesus, Deus hoje olha lá do céu, aponta o dedo para baixo e diz: olha, esse aí é o Renan, é o fulano, é o Estevão, é a Marion, é a Luciana, é o José. É esse querido, meu filho querido, que me dá muita alegria. Portanto, celebre a vida com Jesus. Celebre hoje o dia do seu batismo, o dia em que você nasceu de novo. Celebre o batismo de Jesus, que inaugura esse tempo em que você pôde ser batizado e ser tornado filho de Deus por causa de Jesus. É por causa de Jesus que hoje Deus olha para você e diz: filho, você é muito, muito querido. Celebre essa verdade. Celebre ser um querido de Jesus, um querido de Deus, por causa de Jesus. Amém.